Sem dúvida alguma, uma das coisas mais curiosas de Chaves são as risadas. Ora, e quanto pode valer essa risada? Mas na verdade eu tô falando daqueles sons de risadas, como se tivesse uma plateia assistindo as gravações do programa. Bora falar um pouco mais sobre isso? Então se prepare para ver graça nas caricaturas e vem com a gente. Antes de mais nada, vale falar que as risadas de fundo de Chaves mudam de dublagem para dublagem. Se liga em alguns desses momentos. Dá pra reparar que a essência é a mesma, mas as risadas mudam aqui e ali, né? E muita gente simplesmente odeia a existência dessas risadas de fundo. Então deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre isso. A chamada trilha de risada também é conhecida como pista de risada, risada enlatada ou claque. Qualquer um desses nomes está valendo. E em alguns certos seriados e programas de TV lisão, como Chaves, assistir com as risadas já faz parte da magia toda, porque senão fica imaginando, sem as risadas, o que sobraria? A Bruxa do 71. Esse recurso foi criado nos anos 50 pelo engenheiro sonoro Charles Douglas. E os produtores de TV tentavam criar um ambiente propício para todos darem risada. Digo isso porque antes da popularização da TV, o público dava muita risada em espetáculos, em teatros, em rádios e coisa do tipo. Mas ali, durante as gravações de programas, ficava meio difícil. Todos os animais comem com o rabo porque não podem tirar o rabo para comer. E gravar tudo com plateia de verdade assistindo em tempo real é bem complicado. Tem estúdio que simplesmente não comporta ter ali 30, 50, 100 pessoas assistindo tudo e também, assim, pensa que não tem que ficar bom somente na câmera, mas tem que ficar atraente para aquele público se divertir no momento certo e rir no momento certo para o programa ficar do jeito que o diretor, o roteirista e os atores estão imaginando. Então quer dizer que absolutamente tudo é feito com risadas falsas que são colocadas somente no momento da edição? Não! Acredite se quiser, mas boa parte das sitcoms americanas são gravadas com plateia de verdade, fazem todo esse trâmite que eu falei. E isso acontece exatamente para fugirem daquela sensação falsa de umas certas risadas que a gente conhece muito bem. E logicamente eu tô falando das risadas de Chaves. Então, se você chegou nesse vídeo acreditando que tinha de fato uma galera assistindo as gravações do seriado e rindo em tempo real com todas as graças que Seu Madruga, Kiko, Chaves, Sr. Barriga faziam, devo te dizer que você está reprovado! Tudo aquilo são risadas já gravadas e colocadas depois da edição do vídeo. E até mesmo os arquivos de risadas vieram de discos. Claro que tudo hoje é muito mais fácil, basta dar um Google aí ou então procurar no YouTube que você encontra praticamente qualquer efeito sonoro que você quiser. Mas nos anos 80, cada efeito sonoro vinha de discos ou então você tinha que fazer o seu próprio efeito. Como por exemplo, sons de socos, na verdade, são marteladas em um extintor. Olha só. Tá me gozando porque eu tropecei, né? Tudo isso serve para deixar mais exagerado e, é claro, muito mais engraçado. E aliás, uma das maiores críticas das pessoas que não gostam dessas risadas de fundo é que esse seria um recurso que subjuga a inteligência dos espectadores. Quê? Ou seja, precisam colocar um riso ali para te indicar que naquele momento tá rolando uma piada e é exatamente ali que você deve rir. Em outras palavras, querem te chamar de outra coisa. Particularmente, eu não penso assim, mas e você? Qual é a sua opinião sobre as risadas de fundo, seja de Chaves ou qualquer outro conteúdo? Já manda nos comentários. Eu acho que é um recurso muito útil que marcou uma geração, pois afinal de contas, até mesmo alguns desenhos antigos utilizam essas risadas em seus áudios originais. That's enough. Drop it. E segundo um estudo recente divulgado em 2019, as risadas de fundo de fato tornam as séries mais engraçadas. Mas voltando no tempo, lá na década de 50, quando elas começaram a ser produzidas, todas sofriam de um certo agravante que era inevitável: a qualidade das gravações, ou melhor, a baixa qualidade das gravações. Sim. Eu
Eu esqueci a pergunta. Vamos relembrar que a tecnologia era totalmente diferente, então tudo saía meio embolado demais e até mesmo muito chiado. E por isso é muito difícil entender o que de fato são esses sons. Será que são cachorros latindo? Parecia cachorro, mas não era cachorro. Então o que era? Cachorra. Essa é uma teoria bem divulgada e muitas pessoas acreditam firmemente que se tratam de cachorros latindo, enquanto algumas outras pessoas acham que são apenas alguns objetos aleatórios que lembram o som de risadas. E não basta lembrar uma pessoa rindo, tem que lembrar uma plateia toda rindo. E ainda tem aquela galera que acha que se tratam de risadas de verdade que foram captadas quando um público estava assistindo alguma coisa e rindo bastante, uma peça de teatro ou coisa do tipo. Particularmente, eu vou nessa última opção, mas a verdade é que... Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o mais certo é quem sabe. Pois é, desculpa desapontar, mas não conseguimos encontrar com precisão o que são essas risadas, ou até mesmo do que elas são feitas. A única coisa que é certa é que elas vieram de discos de sonoplastia. Mas então, palavra-chave do mistério. Na sua opinião, o que você acha que são essas risadas de Chaves aí, aquelas bem famosonas? Essas aqui, ó. Será que são cachorros? São pessoas? São churruminos voando juntos? São espíritos zombeteiros? Enfim, manda aí qual é a sua opinião. E o próprio Edgar Vivar chegou a confirmar em uma entrevista que lá no México também usavam discos para fazer essa sonoplastia, tanto da risada quanto de alguns outros efeitos, ainda que elas fossem diferentes daquelas usadas no Brasil. E uma coisa muito boa de usar essas trilhas é que se a produção soltasse uma risada aqui e ali fora de hora, não teria problema. Na edição passava tudo numa boa. E aí talvez você esteja pensando que isso só aconteceu na versão dublada do seriado e que na original tiveram mais cuidado e mais capricho na hora de captar. Bom, quase. Se liga nesse trecho. Conseguiu ouvir lá no fundo a produção rindo? Pois é, esse trecho faz parte do lote de dublagens de 84, o primeiro lote de dublagens aqui do Brasil. Por isso tem esse som de eco todo e até mesmo esses errinhos, digamos assim. Acredito que o microfone que usaram não era dos melhores. Deixa eu ver. 1, 2, 3, testando, provando. Bom, vamos ouvir um pouco mais as claques que a Maga usou na dublagem de Chaves. E se você chegou agora no canal, não custa nada relembrar e explicar um pouquinho mais o que é essa tal de Maga. Mas antes, já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like se você está gostando do vídeo, porque cada joinha fortalece muito o nosso trabalho. É bom pra gente, bom pra você e é aquilo, né? Ainda é tempo. Essa companhia realizou 4 lotes de dublagem de Chaves e Chapolin, em 84, 88, 90 e 92. E o curioso é analisar como cada lote tem as suas particularidades nas trilhas sonoras e inclusive nas risadas. Presta atenção nesse trecho que diferente. Esse foi um dos primeiros episódios dublados naquele lote, tanto é que os dubladores ainda forçavam vozes mais agudas. O seu Madruga põe os pregos na boca e depois engole eles. Não seja mentiroso, Chaves. Mas é verdade. Olha, mostre pra ele. Mas esses detalhes a gente deixa para um outro vídeo, porque ainda em 84, algumas risadas clássicas já apareceram. O que tá fazendo aqui? O mesmo que o senhor, nada. Dá pra perceber a diferença brusca de um episódio para outro, né? Acaba ficando muito claro como naquele lote tem certos momentos que já são muito mais consolidados que outros. E inclusive, algumas trilhas de risadas foram usadas no próximo lote de dublagens realizado em 88. Não lembra que queria quebrar ele na minha cabeça? Ai, Chaves, não! Repararam que tem muitas risadas na sequência? Tudo bem que esse trecho de fato tem várias pequenas piadinhas, mas uma das maiores críticas dos fãs é que esse lote sofre de um certo exagero. Tem muitas risadas o tempo todo e para algumas pessoas isso acaba cansando. E de fato, eu acho que é um recurso muito legal,
mas em excesso acaba ficando cansativo e pode até ter um efeito contrário. Você fica tanto com aquela risada na cabeça que coisas que seriam muito engraçadas sem o uso da risada artificial acabam perdendo a graça, se torna uma coisa só irritante. E você também sente isso quando tem muito riso artificial no fundo? Manda nos comentários. Já em 1990 tem uma nova dublagem que foi realizada e pelo menos agora a qualidade das risadas já estava melhorzinha. Não, Chavinho, você tinha dito outra coisa. Aliás, eu não sei como conseguiram dar uma revigorada no som, porque nos anos 80 o disco já parecia estar bem acabado. Então, uns anos depois, era de se esperar que ele estivesse mais zoado ainda, mas o que aconteceu foi o contrário. Ainda bem, não tô reclamando. E o quarto e último lote de dublagens da Maga, realizado em 92, contou com umas risadas bem diferentes. Mas o mais maluco é que no áudio original da exibição no México e tudo mais, tem umas claques iguaizinhas, se liga. Tá, a gente sabe que a sonoplastia foi feita totalmente do zero aqui no Brasil. São outras músicas, outras vozes, outras trilhas sonoras, outras claques e por aí vai. Mas será que o pessoal responsável conseguiu extrair a risadinha da versão original e colocar nas versões dubladas para deixar mais próxima, talvez? Mas que inteligência! Que cérebro! E por incrível que pareça, a risada que mais se parece com um cachorro latindo, uivando, ou seja lá o que for, também aparece na versão original. Duvida? Então ouve. E as risadas que foram usadas nas dublagens dos anos 2000 pra frente foram aproveitando essa mesma vibe da era clássica do seriado. Então, mesmo com a tecnologia super avançada que temos hoje, não faria o menor sentido colocar umas risadas super realistas ali por trás de Chaves, né? Afinal de contas, nós estamos muito acostumados com esses sons característicos e até faz parte daquela aura de coisas mais antigas, anos 70, 80, ou então da minha infância dos anos 90, vocês entenderam. E uma coisa curiosa é que tanto na versão original quanto na dublada, as risadas estavam presentes, mas nem sempre foi assim. Quando chegou o ano de 82 e Chaves e Chapolin já não eram mais seriados independentes e faziam parte do programa Chespirito. Ah, e um breve detalhe é que tem vídeo explicando absolutamente tudo sobre esse assunto aqui no card. Depois vai lá conferir porque tá tudo bem detalhado. Mas enfim, começou a rolar esse aviso aqui no final da abertura. Como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Traduzindo, seria algo mais ou menos assim. Como forma de respeito ao público, esse programa não contém risadas de fundo. Ou seja, esse recurso pode ter sido compreendido por uma galera como se fosse algo falso e como se o próprio programa ou a própria emissora estivesse criando uma situação enganosa. O que eu acho uma completa besteira, porque se você for levar ao pé da letra, então só pode ter uma trilha sonora em uma novela, um filme, uma série, ou seja lá o que for, se tiver de fato uma banda tocando ao vivo ou então uma orquestra. Convenhamos que a não ser que tenha uma outra explicação muito mais plausível que eu não sei, eu acho isso um pouco sem noção. Eu acho que é pura lorota isso. E aí, com essa mudança, os episódios passaram a ser mais ou menos assim. ¡Chavo! Que tengas cuidado con los ojos de la niña, no con los tuyos. Reconhece essa música de algum lugar? Se você não está se lembrando, relaxa que eu te ajudo. Pois é, Chespirito com a mesma trilha do Pica-Pau. E eu tenho certeza que por essa você não esperava. Mas é legal demais cruzar essas informações e entender que dentro daquele contexto, as risadas eram super importantes para tudo funcionar muito bem. Porque também vamos pensar que com aqueles roteiros, aqueles personagens, aqueles atores, a gente já ria tanto, as risadas só ajudavam a deixar tudo ainda mais engraçado, né? E a gente também ria bastante dos efeitos especiais, porque eu particularmente acho um show à parte. Oi, podem me explicar o que está acontecendo? Por que vocês dois estão chorando? Quer ver mais momentos como esse e entender como eram realizados os efeitos especiais de Chaves e Chapolin? Tá fácil, tá na mão, é só clicar aqui do lado. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.